E pessoal, voltamos com um bate-papo aqui super legal com o João. Vocês não sabem que nós temos várias conversas de bastidores. E aí, nós resolvemos fazer um vídeo para vocês falando sobre um tema bem relevante ainda da área de geotecnia. Os códigos internacionais, a necessidade é a mãe de todas as coisas. Então, a criação desses códigos, eles foram impulsionados por momentos históricos relacionados a fraudes, sejam por ignorância ou por má fé. O Código de York, ele nasceu após um evento chamado Bolha Poseidon, né, que não foi de má fé, assim, mas foi uma questão que quebrou muita gente no mercado. O NI 4301, ele nasce pós-Bre-X, né, de uma necessidade também de uma grande fraude que foi vista no mercado. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais desses conteúdos, depois a gente conversa mais com vocês. Mas a questão que eu gostaria de levantar aqui é que existe um período de crescimento, de maturidade para o desenvolvimento das coisas. Então, os códigos, eles nasceram de necessidades, posso citar outros, mas esses dois, eles mostram muito isso. E eles estão sofrendo constantes revisões. Então, conforme a gente vai utilizando, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai se deparando com gaps, coisas que a gente não viu, né? Então, a gente está trabalhando no processo de uma constante melhoria. A área de geotecnia, ela já existia, obviamente, né? A gente sabia dessa necessidade, a gente já desenhava cava, a gente já fazia isso tudo. Mas foi uma área que ela veio muito à luz, infelizmente, após grandes acidentes, né? Então, falo isso pelas coisas que nós vivemos no Brasil, né? Então a gente percebe o crescimento da área de geotecnia, o aparecimento de forma mais forte, né, como voz, como decisão, após os acidentes que nós passamos, as tragédias que nós passamos. E aí a minha colocação para você é a seguinte: como você está enxergando o mercado, não, os próprios profissionais? O mercado a gente percebe que teve um crescimento, mas como que está a maturidade, a técnica? A tecnologia está aí, mas assim, o pessoal que está executando, porque é um período curto, né, João? É um período curto para ter um crescimento. Como que está isso? Então, Marcela, vamos lá. Você mesmo citou, a gente tem tempo de maturidade. Tudo na vida a gente precisa de amadurecer, precisa crescer ao longo do tempo. E aí, os códigos são assim. E os códigos estão em constante amadurecimento também. Exemplo disso, a gente vê as diversas disciplinas que estão entrando nos códigos, estão sendo inseridas, para dar subsídio à pessoa que vai assinar no final. Obviamente que todos assinam como responsáveis por determinada área, mas tem a pessoa que vai consolidar tudo, que é necessário em tudo na vida. Sim. Tem que ter uma cabeça pensante que vai determinar algo e mostrar a razoabilidade daquele documento, daqueles dados, daquela informação ali ou não, perante o olhar do todo. E aí a geotecnia hoje, ela entrou nesses códigos com uma forma de evolução e, infelizmente, por causa de acidentes, ela está amadurecendo muito. Hoje, no Brasil, a gente tem uma das melhores legislações associadas à barragem de rejeitos do mundo. É exemplo mundial. Infelizmente, aprendemos na dor, isso é fato. Após Brumadinho, a evolução da legislação foi exponencial e de forma muito perfeita, muito necessária. E a gente está correndo atrás de resolver esses problemas. No entanto, a gente se depara não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, tanto é que a gente vê diversos profissionais sendo procurados aqui no Brasil, inclusive, para cargos de geotécnico principal, geotécnico sênior, fora do Brasil, mas a gente tem uma demanda por geotécnico muito grande no mundo inteiro. Exatamente por quê? Porque não se via a geotecnia como uma atividade tão essencial assim no processo minerário. E aí não se via por quê? Por uma série de questões, inclusive por questões econômicas, já que a geotecnia, a maioria das vezes, é a área que vai gastar dinheiro.
ela vai necessitar investimento e não dar retorno. É a mais restritiva, né? Exato. É aquela que eu falo, ô João, libera aí um ângulozinho, vai, né? Exato. E aí você imagina isso numa barragem de rejeito. Sim. Que você requer, ou numa estrutura de rejeitos, melhor dizendo, porque aí a gente já engloba outros tipos de estruturas também. Então a gente começa a limitar muito a operação, limitar muito o retorno financeiro daquele empreendimento, e aí isso foi, posso até dizer, minguando um pouco os profissionais ao longo do tempo. E aí, após todos esses acidentes que a gente teve, foram diversos em pouco tempo, e não só aqui no Brasil, diga-se de passagem, tiveram outros acidentes no mundo todo, tanto é que a gente tem guias de boa prática saindo em todos os lugares, Canadá, Reino Unido, França, Austrália, Estados Unidos, padrões mundiais. Então a gente vê que a preocupação não é somente aqui, a preocupação é mundial realmente. E a gente tem um déficit profissional nessa área em todo o mundo. E aí, querendo ou não, a gente está crescendo essa maturidade, está aprendendo muito a trabalhar com rejeitos, a trabalhar com esse tipo de estrutura. Isso requer um cuidado, porque as pessoas às vezes não estão preparadas para lidar com situações de emergência ainda, e situações de emergência podem acontecer quando a gente está trabalhando com resíduos. Exemplo disso, a gente tem uma legislação hoje que requer um plano de ação de emergência para barragens de mineração ou para IBM para determinadas estruturas, e além disso, devido à classificação, e além disso ter uma auditoria sobre esse plano, para garantir com que esse plano seja efetivo, que caso alguma coisa aconteça, a população que está jusante, quem está ali sob risco, seja retirada daquela região. Então a gente tem mecanismos que transformam esse arcabouço legal de uma forma muito positiva. Mas e como o profissional vai lidar com isso? E como o profissional já foi exposto a uma situação dessa, a subir uma estrutura de nível, por exemplo, como que isso vai ser entendido por uma diretoria de uma empresa, pela gestão? Como que o repassar essa informação? Porque tudo isso importa, tudo isso é muito importante, é extremamente importante, até lembrando o Leandro, né, que ele sempre fala que eu adoro falar isso. Reforçar. Mas isso é extremamente importante. A forma como você vai levar essa informação vai impactar diretamente nos resultados que você vai ter. E aí você pega muita gente que não tem experiência ainda, tem uma experiência bibliográfica muito grande, porque estudou, correu atrás, fez mestrado, doutorado, ou às vezes nem fez um mestrado, doutorado, fez uma especialização e estuda constantemente, mas tem teoria, somente não tem a prática. E aí na hora que pega essa prática, como que vai ser essa relação? Como que vai ser o lidar com essas situações de emergência? Porque, querendo ou não, o geotécnico é como se fosse um bombeiro. Enquanto as pessoas estão saindo daquela região, ele está indo. Daquela região instável, ele está indo para lá exatamente fazer o trabalho dele, assegurar que outras pessoas não se machuquem. Então, a gente está desenvolvendo essa maturidade, a gente vê a quantidade de profissionais que foram formados em especializações de geotecnia nesses últimos anos. Houve um ganho, assim, um boom muito grande. Eu estava procurando a palavra, obrigado até. Foi um boom realmente de profissionais, de geotécnicos, mas com isso a gente precisa tomar devidos cuidados também. Porque da mesma forma que tem profissionais jovens com um conhecimento teórico muito forte, tem outros que não têm conhecimento teórico tão forte. E aí pode levar uma estrutura ao risco exatamente por isso. Por não ter uma bagagem técnica tão elevada e às vezes até prática tão acentuada. E aí a gente tem que trazer a mescla sempre de experiência, os cabeças brancas, né, que a gente costuma chamar, juntamente com os júniores, exatamente para trazer uma
um equilíbrio, né, entre a tecnologia que está aqui disponível, mas a gente precisa saber implantar e aplicar essa tecnologia da melhor forma possível, mas com os conceitos, com o conhecimento a fundo que os sêniors, né, os cabeças brancas de verdade, têm. E aí, isso aí a gente tem que trazer cada dia mais para o nosso mercado, para a nossa atuação, para evitar colocar estruturas em risco. Porque hoje a gente está, infelizmente, colocando muita gente à frente de estruturas, mas que não possuem a experiência adequada. E aí essa mescla é necessária e, infelizmente, só com o tempo que vai vir essa experiência de fato. Formação, educação. Sim. Então, olha só, pessoal, é um mercado que ele está demandando muito e que não tem tantos profissionais sêniores para conseguir suportar isso, essa demanda. Exato. Então, precisa oxigenar, precisa trazer os meninos, mas as pessoas têm que entender os níveis de responsabilidade que nós estamos falando. E nós precisa escutar o sênior também. Escutar também. Nós estamos só falando, né, de medições, de projetos, nós estamos falando de tomar decisões em situações de crise. E isso exige uma visão estratégica, isso exige uma visão de sociedade, de negócio, de muitas coisas para que gerir, né, tomar decisões. Uma coisa é você fazer toda a estrutura, todo o planejamento, mas e aí, na hora, né, agora? Vamos ver como que é isso. Até questões emocionais, né? Exato. Eu acho que são muitas coisas que têm que ser avaliadas. Né? E a questão emocional é o que mais pega, né, na hora que você vai pedir para evacuar uma cidade, por exemplo, e como que vai ser para a pessoa pedir a retirada das pessoas de suas casas de uma determinada cidade. Ela vai ter a coragem suficiente para chegar na diretoria e falar: é necessário, vamos ter que apertar o botão vermelho aqui da sirene, pedir para todo mundo sair? E como que é isso? Sim. Porque às vezes o geotécnico não enxerga esse cunho social do seu trabalho, porque isso também tem que ser avaliado. Sim. Quando ele aperta uma sirene, ele está tirando pessoas de sua casa, ele está afetando, ele está impactando diretamente uma comunidade que é nem todo. Sim. E isso é uma responsabilidade muito grande. Como que isso vai afetar a pessoa? E como isso vai afetar a empresa que ele trabalha? Porque tudo tem consequências na vida. Sim. Então, e se ele não fizer? Nossa Senhora, se fizer. E se Porque precisar fazer, ele não fizer, né? Exato, se precisar, porque tem o outro lado também. Pessoal, então olha só, vamos refletir juntos sobre as coisas que nós estamos colocando. Necessidade é a mãe de todas as coisas, né? Então tudo passa por um processo de amadurecimento e nós sabemos da necessidade de olhar para a geotecnia. Hoje em dia a gente conhece que tem os próprios impactos ambientais, né, relacionados a questões de geoquímica mesmo, sobre os empilhamentos ou qualquer estrutura né, para colocar esses materiais. Ou a própria cava, né? A própria cava. Quando a gente finaliza a cava, exaure a cava. Ela lá aberta. Dependendo do plano de fechamento, se for encher um enchimento dessa cava, deixar o nível de água subir. Qual que vai ser o impacto disso para essa região? Sim. Qual a qualidade da água? Ela vai afetar ou não? Sim. Porque você vai ter um material que não estava exposto antes, exposto a uma quantidade maior de oxigênio e uma quantidade maior de água. Então tudo isso importa. Então vai ser esse equilíbrio hídrico depois? Exato. Eu acho que tem vários temas que a gente consegue linkar, né? E essa é um dos bate-papos que a gente gosta bastante aqui na Academia da Mineração. Nós linkamos, vamos falar sobre a questão hídrica, né? A barragem era uma grande caixa d'água, né? Agora a gente está retirando. Então tem várias coisas que a gente precisa conversar sobre a questão de geotecnia, mas uma coisa que a gente quis trazer agora nesse momento é a questão dessa construção, né? Do que é isso que nós estamos vivendo, essa necessidade de profissionais. Então tem um mercado muito grande, estão entrando pessoas com pouca experiência às vezes e que elas precisam serem orientadas, elas precisam inclusive conhecer a responsabilidade como civil, né? Como entender as consequências. Entender né? as consequências, CPF, né? Exato. Entender as consequências de uma ação simples sua que pode causar com toda uma comunidade.
Como que isso pode afetar toda uma comunidade? E aí, eu até brinco, né? Meu irmão é médico, eu viro para ele e falo assim, se você errar, você pode danificar uma família. Se eu errar, eu posso danificar diversas famílias, eu não sei quantas. E é mais ou menos isso que lidar com geotecnia você, com engenharia em geral, né? Você pode danificar diversas famílias, você pode prejudicar diversas famílias. Então, essa consequência, quando a gente começa a pensar na consequência dos nossos atos, e isso é necessário, é algo que nos instiga a não errar, a querer não errar e a procurar sempre o melhor. Então, isso também é importante. E aí eu aproveito, né, no outro vídeo, na nossa outra aulinha, para quem acompanhou, a gente falou um pouquinho sobre as 3 siglas do momento, né, o E, o S e o G, que na verdade nós estamos falando sobre meio ambiente, sociedade e governança. E a geotecnia, as pessoas talvez não enxerguem, né, essa questão de como ela está entrando tanto nas questões ambientais, nas questões sociais, acho que isso fica mais em foco, né? Mas temos que entender que não é a sociedade para a mineração, é a mineração para a sociedade. É aquele entendimento, inclusive, de que as pessoas, depois de tudo que aconteceu, enxerguem, né, que é uma mineração consciente, com profissionais capacitados, que realmente querem desenvolver um melhor trabalho, que realmente querem conversar, que realmente querem desmistificar, que realmente estão preocupados com gestão de risco. Né? Uma mineração sustentável. Né? Sustentável. Que é uma mineração que faz o ganho de capital, ganho de dinheiro para a comunidade como um todo. Porque sem mineração a gente não tem desenvolvimento. Então isso está intrínseco. Sim. E aí, assim, o social ele é muito associado à geotecnia pelas consequências de um erro geotécnico. Sim. Porque são os danos potenciais que impactam essa sociedade. Agora, o ambiental, a geotecnia está totalmente dentro do ambiental. Porque ela está lidando com a posteridade. Sim. O ad eterno. O ad eterno. E a governança, o G. Guarda-chuva máximo. Não sei se você sabe, mas para lidar com geotecnia hoje nas barragens de rejeito do Brasil, quem assina é o cargo máximo da mineradora. Então, a governança vindo de uma forma, a pessoa que é o líder máximo dessa empresa é quem assina os relatórios de inspeção de segurança, por exemplo. Então, ela atestando que ela conhece a condição da estrutura e de todas as estruturas que ela possui. Colocando o executivo para acompanhar o técnico e dizer que a responsabilidade ali é compartilhada. Não adianta não ser, porque ela sempre foi e sempre vai ser. Mas agora tendo a assinatura comprovando isso. E aí, pessoal, vocês estão gostando desse bate-papo? Tem muito mais. Continuem acompanhando a gente no canal. Pequenas doses para vocês não cansarem. E se vocês querem mais, curte e compartilhe. Valeu, pessoal. Um abraço.